Oiê! Esse é o segundo vídeo do primeiro módulo do projeto Gaia Filibata, a filosofia em território virtual. Nesse segundo vídeo, o professor Malcolm Rodrigues nos apresenta a noção de má-fé em Jean-Paul Sartre para trabalhar o tema Reflexões sobre a hipocrisia na crise da identidade política brasileira. Com a palavra, o professor Malcolm Rodrigues. Então, eu estou partindo daquilo que eu chamei de uma crise da identidade política. Eu estou tentando compreender essa identidade a partir nos moldes do gesto hipócrita, na medida em que esse gesto carrega consigo uma contradição. E eu estou propondo, então, 3 noções para constituir uma ferramenta de análise. Uma destas noções é a má-fé. E a má-fé me parece pertinente na medida em que ela deve ser compreendida, segundo Sartre, na tentativa de se auto-enganar. Então a pergunta que nós devemos fazer é, em primeiro lugar, como é possível o auto-engano, né? Tal como compreendido por Sartre. Bom, tentar se enganar é tentar negar algo para si mesmo. E no caso da má-fé, né, tentar se convencer de alguma coisa, né? No caso da má-fé, para o Sartre, no fim das contas, o que a gente tenta negar é a liberdade. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que entender para compreender como é possível se auto-enganar é essa tese, essa sartriana fundamental, segundo a qual somos livres. Então, como é que eu entendo a liberdade no Sartre? Ora, eu posso dizer que o oposto da liberdade é a determinação. Um ser determinado é um ser que, digamos assim, executa um programa, né? Uma determinação, ou seja, é algo que não pode questionar, né? Ele tem, portanto, uma definição, ele tem uma finalidade, né? Eu posso pensar numa cadeira, né? Cuja finalidade cuja definição é objeto feito para se sentar. Posso pensar num computador digital, né, que segue um programa específico. Em todo caso, estes objetos determinados, eles pressupõem, portanto, sempre uma essência, né? A essência é a definição, né? A essência é aquilo que identifica a coisa. Então, toda vez que eu tenho um objeto determinado, eu tenho um artífice que o pensou, ou seja, a cadeira, né, só existiu porque alguém sentiu a necessidade, por assim dizer, né, de um objeto feito para se sentar. Então, a partir desta essência, desta definição, daquilo que vai ser, portanto, a identidade, né, da cadeira, é que este objeto pôde ser construído, e se eu pegar essa fórmula e levar ela para daqui a 1000 anos em Marte, eu vou conseguir construir uma cadeira igual a essa, né, porque eu tenho a sua essência. Então, as características de um ser determinado são precisamente estas. Ele é um ser que tem uma identidade. Essa identidade não se altera, porque a cadeira sempre será um objeto feito para se sentar. Se eu alterar essa identidade, eu deixo de ter uma cadeira, né? Virar outra coisa. E, portanto, ela necessariamente deve seguir a sua utilidade, a sua finalidade, a sua definição. Ela está determinada a sempre executar, por assim dizer, esse programa, né? Ora, por que nós, nesse sentido, não somos determinados? Por que nós, portanto, não temos uma essência, né? Na verdade, nós podemos até ter uma essência, mas antes de ter uma essência, nós somos uma existência consciente, né? O que é uma existência consciente? É um ser capaz de distanciar-se daquilo que ele está consciente, né? Não é só capaz de se distanciar, na verdade ele não pode evitar esse distanciamento, uma vez que, sendo consciência, inevitavelmente eu sou sempre a possibilidade desse afastamento,
né? Por exemplo, este pensamento que agora se apresenta para mim, esta sensação, esta ideia, este caráter, esta situação, seja lá o que for que se apresente diante de mim, para a minha consciência, eu sou sempre consciência disto. E, portanto, eu não sou isto, né? Esta tristeza que talvez agora eu sinta, ou esta alegria que eu vou sentir, eu não sou esta alegria, na medida em que eu sou a consciência, portanto, eu sou um distanciamento e, nessa medida, eu sou sempre a possibilidade de não ser, né? Ou de ser, uma vez que eu haja, né, tristemente, alegremente. Então, essa tristeza que eu me faço ser, eu descubro por meio dos meus atos, né? Então, é na medida em que eu estou agindo que essa tristeza, que essa alegria, que essa personalidade, que essa identidade, que esta essência aparece no mundo. Daí o Sartre afirmar, né, que antes de ter uma identidade, antes de ter uma essência, uma definição, eu preciso estar aqui existindo, agindo, criando e, nessa medida, também me afastando, ou seja, criando a possibilidade de não ser, né? Que é a negação, por assim dizer, como que é o Sartre. Então, de um lado, a gente tem as características da essência, que são a necessidade, a unidade, né? A positividade, a plenitude, a coisa sempre aquilo, né? E de outro, nós temos as características da existência consciente, ou seja, do nosso modo humano de ser, a partir da consciência, que são o quê? A possibilidade, né? Sempre ao ser consciente, ou só a possibilidade de não ser alguma coisa, e não a unidade, né, do A igual a A. A cadeira é sempre cadeira. Não, eu sou sempre essa espécie de dualidade entre a consciência e o objeto que diante dela se apresenta. E, por fim, essa característica que é essa negatividade da consciência, não no sentido moral do termo, né, ou meramente psicológico, mas no sentido de um modo de ser que, para o qual a todo instante se apresenta a possibilidade de não ser, de transformar-se. Então, daí o Sartre sempre, daí o fato de que a gente só pode compreender a filosofia sartriana no mundo da ação, né? É na ação que a gente se cria, se transforma, né? É na ação que a possibilidade, portanto, de ser, a identidade vai aparecer, né? Ora, dada então essa característica marcante que é, portanto, a contingência do modo de ser da realidade humana, né, dos seres humanos, ou seja, sempre se confrontar com a possibilidade, né, e não com a necessidade, sempre se confrontar com o fato de que eu não tenho uma identidade, mas que eu construo e destruo identidades ao longo das minhas ações. Então, é diante desta constatação que aparece de maneira angustiante, né, ou seja, uma vez que eu me deparo com esta contingência, é nesta medida que a possibilidade da má-fé aparece. Na verdade, neste momento, nós nos deparamos com uma encruzilhada, né? Então, diante dessas características do nosso modo de ser humano, nós nos deparamos com duas possibilidades. Uma das possibilidades é o que o Sartre chamaria de responsabilidade, ou seja, é o reconhecimento da liberdade. Né? É um reconhecimento, portanto, que permite um questionar-se, né? Ele abre caminho para a mudança na medida em que esse reconhecimento se coloca, né, na contingência. Ele se constata como podendo não ser e, portanto, ele assume para si o reconhecimento de que aquilo que ele faz depende das suas ações, das suas escolhas, né? É nessa medida que a gente fala, então, em responsabilidade, que deve ser distinguida da ideia de culpa, né? A culpa é alguma coisa que me joga no passado, por assim dizer, né? Como um pecador, né? Que me apresenta no presente como aquilo que confessa, né, o seu pecado, e que me coloca num futuro a possibilidade de reincidência, né? Então, pecado confessado, metade perdoado, como lembra o Sartre, e nessa medida em que eu estou perdoado, eu posso voltar a pecar, né? Eu crio uma espécie de ciclo vicioso na medida em que eu assumo a identidade de pecador, né? A responsabilidade é diferente. Ela me coloca numa espécie de temporalidade na qual não há essa distinção em blocos de um passado, de um presente, de um futuro, né? O que nós temos é uma unidade dissociativa na qual aquilo que a gente chama de passado, presente e futuro aparece aqui na unidade deste ato no qual e com o qual eu me confronto e a partir do qual eu devo me responsabilizar diante das consequências dele, né? Então, é um reconhecimento, não é um peso
não é o peso da culpa, mas é um reconhecimento, não é um peso que me leva ao passado, mas é um reconhecimento que abre as possibilidades para um futuro, né? Para um presente em direção a uma transformação, a alguma coisa que ainda não é, a um devir, né? A uma possibilidade, né? Ora, o outro caminho é o caminho que não aceita, que nega a liberdade, né? Então é a má-fé. Então aí aparece a possibilidade da má-fé. Não necessariamente a má-fé, ela ainda não está presente no momento em que eu me deparo com a minha angústia, no momento em que eu faço uma escolha, no momento em que eu me encontro dentro de uma identidade, dentro de uma situação. A má-fé ainda não está aí, a possibilidade dela aparece neste momento, mas ela se concretiza a partir de uma ação, de uma escolha. Então, para tomar um exemplo, né, e para lembrar de uma frase que já foi muito batida, né, na filosofia, mas é extremamente cara aos nossos dias, né, que é aquela frase batida atribuída a Sócrates, né, só sei que nada sei, ela apresenta um paradoxo. Por quê? Porque ela apresenta o sujeito que reconhece alguma coisa que não conhece, ou seja, eu reconheço que eu tenho uma ignorância. Então, uma possibilidade, né, e é nessa medida que em Sartre a gente tem a parceria, digamos assim, da ética com o conhecimento, uma possibilidade diante deste reconhecimento da minha ignorância é eu buscar saber, né? Então, suponhamos que eu tenha um hábito e que eu constato este hábito, né? Eu não consigo escapar desta constatação, uma vez que eu estou agindo, estou executando este hábito, né? Ora, diante deste hábito, eu posso me perguntar por que faço isso, e posso me questionar, né? E posso me angustiar, evidentemente, em função das possibilidades das respostas. Mas seja como for, o questionamento vai em direção a uma falta no caso de saber, né? Uma falta que me constitui e que me faz me comprometer com uma atitude de conhecimento. Eu vou buscar conhecer as razões pelas quais eu não sei isso, não sei porque tenho esse hábito. E nessa medida em que eu vou buscar, ou seja, que eu estou agindo no mundo, eu vou abrir um livro, por exemplo, o mundo se transforma, né? Ou seja, outras possibilidades de ser se apresentam. E ao se transformar, eu encontro outras perguntas. E assim eu crio uma espécie de ciclo virtuoso, né, no qual o confronto ético na prática me leva a uma constatação do ponto de vista do conhecimento, né, que transforma o mundo e me leva a um novo confronto, e assim eu estou sempre pronto para me questionar, né? Esse seria o caminho do reconhecimento da responsabilidade que interessa ao Sartre, né? Agora, o outro caminho é o caminho da má-fé. Então, diante de uma ignorância, a minha escolha é por ignorar esta ignorância. Como é que eu faço isso nesse caso, né? Ora, eu posso admitir uma verdade pronta e acabada, né? Eu posso falar que eu sempre fui assim porque a minha mãe, porque o meu passado, porque Deus, e assim eu crio uma forma sólida que eu não preciso questionar, pronta, fácil, né? Instantânea, de verdade, que encerra a possibilidade de me questionar. E é nesse momento, portanto, que me torna possível apresentar a mim, sobretudo a mim, porque se trata de me convencer, né, da razão pela qual eu faço aquilo, uma série de justificativas, né? Aí eu estou no campo da reflexão, eu começo a pensar as razões pelas quais eu sou desse jeito. Mas é bom lembrar que a má-fé, ela se dá primordialmente, né, e principalmente no campo das ações, né? Então eu tenho o campo da reflexão, onde eu posso criar uma série de explicações, né, para mim, sobretudo, mas também para o outro, das razões pelas quais eu faço o que faço, mas este campo da reflexão está ao lado de um campo das ações, um campo no qual eu vivo, por assim dizer, no modo irrefletido, né? Ou seja, eu estou naquele modo em que eu não me questiono, eu estou naquele modo em que eu vivo de maneira autômata, por assim dizer, né? Ora, a possibilidade da má-fé vai sendo criada em condições específicas, quais sejam as condições do sujeito que vai, nas pequenas ações de um dia, de uma semana, de um mês, de uma vida, se a gente quiser, fechando portas, né? Nas pequenas ações
de uma vida, de um dia, o sujeito, não se permitindo se questionar, ele vai agindo no piloto automático, por assim dizer, né? E essas pequenas ações vão constituindo, portanto, um mundo, que é o que o Sartre chama de projeto, que é um mundo de sentidos que está ao redor desse sujeito. Então ele vai construindo esse mundo com as suas escolhas, e quando aparece uma decisão importante a ser tomada, essa decisão já está meio que pronta nos sentidos que esse sujeito deu a este mundo. Que sentidos são esses? Ora, são sentidos fechados, né? São sentidos já prontos de um conjunto de escolhas que não se permitiu se questionar, né? E que, mais uma vez, nessa decisão fundamental, não vai se questionar. Então, a decisão de má fé é uma decisão que foge, por assim dizer, daquilo que nós somos. Nós somos uma possibilidade, portanto, nós somos uma pergunta constante, né? O que faço, o que sou, né? E em função da necessidade de escapar dessa angústia é que eu me refugio em determinações. E é nessas determinações que eu encontro as razões para explicar para mim e para o outro por que eu sou como sou. E aí eu consigo me enganar, eu consigo me convencer de que o que está ao meu redor, de que as escolhas que eu faço não são escolhas necessariamente feitas por mim, mas se devem à força das circunstâncias, ao passado e assim por diante. E é nessa medida, portanto, que eu consigo entender em que medida que o ato hipócrita se beneficia de um tipo de auto-engano, na medida em que eu preciso me defender quando alguém vem me acusar de hipocrisia, e eu preciso encontrar, então, as razões pelas quais eu estou sendo daquele jeito, né? E aí eu preciso me convencer disso. E é nessa medida que se torna possível, então, se auto-enganar. E é esse auto-engano que a gente pode encontrar na prática fascista.